Então, continuando, meus queridos, finalização da aula, né? Então, já no século XX, Bronislaw Malinowski, que vai viver em 1857 a 1939, acreditava no estudo da cultura como um estado atual, assim definindo a sua pesquisa como funcionalismo, ou seja, o que era necessário compreender nas sociedades que se relacionavam com alimentação, proteção e reprodução. Nesse sentido, ele está querendo dizer o seguinte: mais interessante do que entender também a diferença cultural da sociedade entre uma e outra, era principalmente saber como essa sociedade se relacionava com elementos básicos da sua cultura. E aí vocês vão perceber que cada cultura carrega realmente um tipo de tradição alimentícia, da gastronomia, cada cultura carrega um tipo de maneira de se preservar, de se proteger, né? E também cada cultura carrega um intuito, um tipo de pensamento sobre a reprodução da sua cultura, né? Do seu povo. Aí a gente vai vir no mais cabeludo de todos, que é o Levi Strauss, do século XX, que foi além das tendências anteriores e constituiu a ideia do estruturalismo. Construir um método teórico que permitisse entender as invariantes, os elementos constantes de cada cultura, compreendendo esse capital em comum, era mais fácil compreender os seus modelos específicos a partir daí. Ou seja, quando você entendesse elementos que fossem, por exemplo, numa sociedade globalizada como capitalismo, né? Num momento capitalista. Quando você entendesse os elementos em comum entre a sociedade brasileira, americana, por exemplo, né, que é o patriarcado, que é a questão do racismo, né, muitas vezes, ou até para tradições mais festivas, como a questão, por exemplo, das festas de rodeio, que lá tem aqui também, ele estava interessado em entender exatamente por que tinha esse ponto em comum. Qual que era o elo entre essas duas civilizações, né? Que reproduziam o mesmo preconceito muitas vezes e que reproduziam estruturas sociais muito parecidas, né? Não é à toa que quando elegeram Trump lá nos Estados Unidos, era de se esperar que fossem eleger um reflexo dele aqui no Brasil, porque acaba que as nossas sociedades estavam vivendo momentos paralelos, parecidos, tá? Então, sistemas simbólicos também podem ser entendidos como a linguagem, né? Putz, a linguagem para o Levi-Strauss vai ser um grande objeto de estudo e assim, sem perceber, a gente reproduz muitas ideias através da língua, né? Às vezes de maneira consciente, às vezes não. O correto é encarar que tudo que sai da nossa boca acaba sendo um pensamento nosso, né? Ah, mas eu não sabia que, por exemplo, a palavra denegrir tinha um sentido racista, né? Porque tá dando a entender como se você fosse tornar algo coisa de preto, né? Tudo bem, você pode até não ter noção disso, mas a partir do momento que você fica sabendo que o seu país é racista, é natural você desconfiar que várias relações sociais reproduzem esse racismo, inclusive a linguagem. Afinal de contas, a linguagem é um elemento chave da cultura, né? Que é a comunicação, tá? Então ele vai estudar mais profundamente as estruturas linguísticas, assim como também ele vai estudar as regras matrimoniais, o que é bem interessante, porque cada sociedade tem um tipo de modelo de casamento, né? E dentre esses modelos de casamento, muitas vezes se reproduz o modelo heteronormativo, que é a ideia de que a mulher e o homem estão destinados, né, a ter uma relação amorosa, afetiva, que vai desembocar numa família. A realidade dessa ideia é que a família se torna uma instituição, já que o Estado falhou em educar as crianças muitas vezes, o Estado falhou em dar garantias básicas para as pessoas, então é jogado tudo nas costas da família, essa responsabilidade de dar um sustento para o filho, dar educação para o filho, dar oportunidade, estruturar a vida dele. O que acaba sendo uma ideia um tanto quanto pesada e individualista, né? Se você é uma família rica, você tira isso de letra, mas imagina uma família pobre, né? De trabalhadores, onde a criança mal tem contato com os pais. E se ela não tiver uma escola pública de qualidade, o que vai ser da vida dessa criança?
entendeu? Então, nesse sentido, estudar o casamento faz parte de entender toda uma lógica social, principalmente numa sociedade onde o casamento se tornou algo de interesse do Estado, né? Algo que precisa de uma sanção para ser legitimado, assim como também algo que reproduz o modelo de relações afetivas que a sociedade impõe para os seus cidadãos, tá? Então, por isso que a questão do casamento homoafetivo incomodou tanto a galera, porque a galera realmente acredita que o Estado tem que impor um modelo afetivo, tipo, você tem que se apaixonar por quem o Estado quer, sabe? Parece assim, lá antigamente não eram os pais que escolhiam o pretendente dos filhos, né? Parece que hoje existe uma ideia de que esses pais vão delegar ao Estado essa escolha, né? São pessoas que acabam indo para uma direção autoritária da extrema-direita e que muitas vezes acham que o Estado tem esse papel, o mesmo papel que os pais tinham lá na época do fim da Idade Média, começo da modernidade, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Deixa as pessoas serem felizes, mas enfim. Continuando, economia, que é importante, o modelo econômico explica muito sobre o modo de produção de uma sociedade. Então, dando um exemplo, numa sociedade indígena existe a produção para subsistência, para sobrevivência de todos os integrantes daquela sociedade. Muito diferente da sociedade capitalista, que é contraditória. Ela produz muito mais do que é necessário, mas ela não garante o mínimo para muita gente, né? Tem muito miserável por aí. E é engraçado como as pessoas olham para os indígenas e falam assim: ah, mas os indígenas não querem trabalhar, né? Quer ter as coisas e não quer trabalhar, porque trabalha menos na visão do modo de produção capitalista. Certo, então eles que trabalham o necessário, né? E tem uma relação com o trabalho muito artística, inclusive, que é diferente da nossa relação, né? Que é uma relação quase esquizofrênica, porque na relação de trabalho capitalista, a última coisa que o trabalhador quer fazer quando ele sai do trabalho é ouvir falar do trabalho. Ele não quer ser associado muitas vezes ao próprio trabalho porque ele se sente distante da produção, né? Do resultado daquela produção. Então a gente vê um distanciamento da função do trabalho, do trabalhador. Parece que o trabalho está além dele, né? E realmente está numa dinâmica capitalista. O trabalho dele muitas vezes não vai chegar até ele, os resultados disso, que são o que a gente chama de lucro, né? Que vai ficar na mão do dono do meio de produção. E principalmente, por mais que a gente produza muito mais do que é necessário, a gente não garante para as pessoas essa produção. Então, nesse sentido, os povos indígenas são muito diferentes da gente, pois eles não iriam achar normal alguém perecendo na miséria, né? Se tem algo para comer, se tem algo para ele se oferecer, se tem abrigo para ele se proteger, né? Então, diferente da nossa sociedade, que é uma sociedade individualista, que a gente tem um teto nesses dias frios para se proteger do frio e acha normal a pessoa passar tanto frio a ponto de morrer de hipotermia na rua. Entre os indígenas, eles não iam achar isso nem um pouco normal, tá? Então, continuando, a ciência, porque a ciência também reproduz as ideias da cultura e ela, inclusive, vai instigar tanto uma maneira de entender essa cultura quanto muitas vezes de reproduzi-la. Quando eu digo entender, é tipo assim, a galera que estuda gênero é uma galera que quer entender as relações de gênero. Não é uma galera que tá aqui para dizer, ah, é porque a sociedade tem que ser assim, assim, assim. É uma galera que estuda a sociedade para apontar soluções para as contradições sociais geradas pela questão de gênero, pela desigualdade entre homens e mulheres, pela desigualdade entre questões de etnia, de pele preta retinta e de pessoas de pele caucasiana, né, branca. Então, assim, é muito mais eu vou estudar para entender e depois propor uma solução do que eu chegar com uma solução pronta, certo? E aí vem também a questão da arte e da religião. A religião é um fator muito importante, porque ela é uma das partes assim mais determinantes da formação da identidade de alguém, tá? Gente, basta vocês fazerem o exercício que eu fiz de virar ateísta para vocês entenderem o nível que a religião tá dentro da nossa identidade. Eu demorei anos para parar de ter sonhos com questões religiosas, por exemplo, né? Eu demorei anos para parar de reproduzir certos comportamentos tipicamente religiosos, né? E até hoje eu posso dizer que eu ainda estou desconstruindo essa religião dentro de mim, porque
quer queira ou não, os meus valores afetivos, os meus valores, muitas vezes, morais, estão repletos de valores religiosos, né? Então, por mais que eu sou ateísta, e eu coloquei isso como parte da minha identidade, eu não posso negar o fato de que eu cresci numa sociedade estruturalmente cristã, e que isso influenciou, sim, muito na minha vida, certo? Então, a religião, mesmo que você seja ateísta, estudar a religião de um povo não trata-se de entender simplesmente os pontos que você não concorda, mas entender como que se formou a visão daquele povo, como que se formou a mentalidade daquele povo e até como se formou a política, porque afinal de contas, se na Idade Média a Igreja Católica dominou politicamente os feudos, né? Os reis tinham mais funções militares do que políticas. É muito natural a gente pensar que, por mais que eles não estejam no poder político hoje, aquela ideia do poder ligado à religião foi muito atrelada, né? E não necessariamente são casos assim. Se eu pegar um caso de um pajé de uma sociedade indígena, a função religiosa dele é totalmente diferente de uma questão de instituição como a igreja, né? Então não dá para eu fazer o paralelo de falar que é parecido, mas dá para fazer um paralelo e apontar as diferenças e assim entender melhor uma coisa e outra, tá? Então, continuando, o conceito de cultura para Levi-Strauss se opõe ao conceito de natureza. Finalizando a aula com um grande estilo, o Levi-Strauss, diferente da maioria de muitos cientistas de humanas de sua época, inclusive aí, que foi entre o século XIX e o século XX, ele vai bater muito na tecla de que a cultura é o nosso divisor de águas da natureza, né? Ela não é a nossa natureza, ela é, na verdade, a nossa capacidade de criar. Sendo assim, tudo que a gente considera tradição, ou tudo que a gente considera cultura, um hábito cultural tão replicado que a gente acha que é natural, não tem nada de natural. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Primeiro exemplo, você acha que ir até o banheiro é natural? Você teve que aprender isso, né, do seu desfraude ali no começo da infância. E você só aprendeu que aquele era o local de usar para você fazer suas necessidades porque você foi ensinado. Por mais que pareça natural para você, deu vontade de fazer xixi e ir pro banheiro, não é natural. Da mesma maneira que hoje eu dizer o que eu tô pensando usando a linguagem do português também não é natural. Eu tive que aprender essa língua para expressar o que eu tô pensando. E os níveis que eu consigo expressar o que eu penso são os limites da minha língua, inclusive do meu vocabulário, né? Então, por isso que tantas línguas têm palavras que são intraduzíveis, que é muito interessante esse fenômeno, né? Outra coisa é, por exemplo, o machismo. O machismo é um preconceito tão antigo que as pessoas acham que ele é natural. Elas realmente acreditam que essa dominação masculina, em vários sentidos aí, na vida social, na vida privada, é uma coisa natural do homem, né? O homem gosta de dominar e a mulher, como ser passivo, quer ser dominada, né? Mas isso é reproduzido e replicado tanto, que a gente aprendeu como se fosse uma coisa natural, mas não é. É um fator cultural e assim como todos os fatores culturais, está sim suscetível a mudanças, tá, galera? Então é isso, meus queridos, eu vou mandar umas atividades para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me chama, tá? Eu sei que vocês às vezes estão tendo alguns perrengues para se acostumar com essas novas disciplinas de humanas, como filosofia e sociologia, mas eu tô aqui para ensiná-los, para ajudá-los, para ser uma ponte para vocês entenderem essas ciências, beleza? Então é isso. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.